Cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Quem vos fala é a missionária da Igreja Grande Congregação de Cristo e hoje eu quero apresentar a todos um estudo sobre a televisão, uma reflexão para todas as pessoas, tanto os que estão já dentro da igreja, como os que ainda não estão na igreja, não conhecem o Senhor Jesus como deveriam conhecer. Amém? Que este estudo possa abrir os olhos de muitos para a glória e louvor do nosso Senhor Jesus. De antemão, já iniciamos com a oração. Amém? Feche seus olhos para orar ao Senhor. Deus querido, Deus santo, apresento o Senhor nesta hora as pessoas que estão a me ouvir esse estudo sobre a televisão. Se acaso elas estão ouvindo é porque, de qualquer forma, alguma forma, o Senhor tem despertado essa interrogação em seus corações a respeito da mídia, a respeito da televisão. De alguma forma tem se incomodado. E eu peço ao meu Senhor que o Senhor possa dar graça, abrir o entendimento com o teu Espírito Santo e que muitas vidas possam ser tocadas e libertas deste equipamento maligno. Aleluia, para a glória e louvor do teu nome santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Hoje nós vamos apresentar esse estudo, uma breve reflexão sobre a TV. E nós já iniciamos uma pergunta que muitos já fazem, né? A televisão é de Satanás. É engraçado que nós podemos até pensar que alguns vão dizer assim, não, a televisão não é de Satanás, é minha. Fui eu que comprei, fui eu que paguei. Aleluia. Mas, irmão, se você está pensando assim, eu digo, com toda firmeza e toda convicção que a TV não é sua. O irmão comprou, o irmão pagou, mas a TV é de Satanás, porque ele usa ela, ele faz uso dela para enganar as pessoas, para induzir as pessoas ao erro, para entreter as pessoas, para afastá-las de Deus. Então é uma arma poderosa para fazer as pessoas se desligarem da sua realidade e buscar a realidade do mundo afora, e se encher de coisas malignas, de culturas, de influências do mundão. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, à luz da Bíblia, nós vamos apresentar aqui algumas indagações, algumas perguntas, a qual os senhores e as senhoras mesmo podem responder no final desse estudo, né? E decidir, afinal de contas, temos o livre-arbítrio para decidir o caminho que devemos seguir, que vamos seguir. Amém? Eu almejo de todo o coração que abram os olhos e que se libertem totalmente deste grande mal, deste lixo que tem na sala da sua casa ou no quarto da sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Na palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e também é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e que penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, iniciamos neste momento esse estudo, aleluia, com esta palavra, porque a palavra de Deus ela é poderosa para libertar. Ela nos liberta, ela nos salva. Abra seu coração, em nome de Jesus. Então, muitos indagam e perguntam, a televisão é de Satanás? Né? Como eu já perguntei para os irmãos, o que você acha? Então, o objetivo deste estudo, como eu já falei, é acordar, despertar, sacudir as pessoas do comodismo e fazer com que elas pensem, reflitam, amém? Para que possam se libertar. Então, temos embasamento bíblico,
muitas passagens sobre os malefícios que a televisão nos traz para as famílias, as influências dela na vida, tanto física como espiritual. E no decorrer desse estudo nós vamos apresentando, amém, irmãos? Então vamos pensar, será que a televisão ela influencia no comportamento das pessoas? Será que influencia no comportamento das crianças, dos nossos filhos? Ou, te pergunto, a TV é essencial para a sua vida mesmo? É tão importante assim que você não pode se desfazer dela? Qual é o benefício que o bombardeio de informações que vem através da TV traz para a tua vida? Qual é o benefício espiritual e físico? Será que tem benefício mesmo? E por que aqui eu preciso saber também de tudo que acontece no mundo? Para me afligir, para me deixar preocupado, ansioso, estressado, para me fazer perder a fé, a mente com as coisas que estão aí fora? Será que eu não vou me encher de coisas que eu não preciso me encher, onde eu preciso me esvaziar para que o Espírito Santo possa me encher com sua unção? Glória a Deus. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15, nos diz assim: portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Então, veja como estais andando, se não como nécios. Aleluia, recebendo alimento que não é para receber, se alimentando de fonte que não é boa, fonte de águas amargas. Glórias a Deus. Então, além de trazer essas informações que nos fazem tanto mal, a televisão, ela serve como entretenimento, né? Quantas horas as pessoas não passam desligadas de Deus e sentadas diante de uma programação? E se a morte, você já parou para pensar, chegar enquanto você está sentadinho ou sentadinha, irmão, irmã, na frente de uma televisão assistindo o seu programa predileto? Futebol, novela, filmes. Já parou para pensar? Glória a Deus. E se o irmão, a irmã, crê realmente na volta de Cristo, no arrebatamento, como está escrito em Apocalipse 22:12, que diz que ele cedo chega, cedo virá, ninguém sabe o dia nem a hora. O que o irmão está fazendo, perdendo seu tempo preciosíssimo, ao invés de estar se consagrando? Porque, na verdade, estás a perder tempo, sim, diante da televisão. Aleluia. E se Jesus, como eu já perguntei, autorizar a morte te levar? Se Jesus voltar ou ele autorizar a morte te levar? Num momento que você está distraído, recebendo informações do mundo, coisas que não vão alimentar o teu espírito de forma benéfica, mas sim de forma maléfica. Aleluia. Tudo, irmão, que nós recebemos através dos nossos olhos vão definir qual é a luz que tem dentro de nós, que vai existir dentro de nós, como está escrito lá em Mateus. Mateus 6, 22, 23. Glória a Deus. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. A palavra de Deus é perfeita, irmãos. Tudo que você vê na televisão, você absorve para dentro de si. Todas aquelas informações, quer sejam informações de violência, aquilo ali a pessoa absorve e fica guardado dentro de si, vai causar um mal espiritual, ou seja, outras informações, outras mensagens que vêm até em oculto, que as próprias crianças recebem, influenciando no seu comportamento, no futuro de cada uma delas. Então, tudo isso é importante nós observarmos, que se o teu corpo tem luz, é porque teus olhos estão olhando para a luz. Amém?
Então, outra pergunta: quem já observou o que este mundo tem vivido? Nós temos vivido neste mundo. O que é a violência hoje em dia? É uma realidade, não é verdade? Tem aumentado? Tem sim, tem aumentado. E o desamor? E a prostituição? E o divórcio? E a televisão, ela é responsável por tudo isso. Ela propaga tudo isso. As pessoas estão dentro das suas casas, recebendo tudo isso, se alimentando de todas essas coisas, através das novelas, dos filmes, dos seriados. Isso é um grande mal. E quem é que propaga o mal? É o maligno. Aleluia. Porque ele é o príncipe deste mundo. Ele domina este mundo. Ele quem comete o pecado e propaga o pecado. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, desfazer as obras do diabo. Amém? Então, o Senhor nos traz a luz através da sua palavra para que possamos compreender todas essas coisas e fugir do mal. Glórias a Deus. Irmãos, e outro questionamento que temos hoje em dia, muito comum, porque está diante dos nossos olhos, é a respeito dos filhos. Quem reparou, meus irmãos, a independência dos nossos filhos, como eles estão mais precoces, né? Quantas crianças são mães, meninas ainda crianças são mães. Muitos também meninos são pais, nem a maioridade alcançaram já estão com a responsabilidade e o compromisso, já são pais, né? E a televisão, ela tem propagado tudo isso aí, tem despertado a sexualidade nas crianças mais cedo. E mais do que isso, ela tem invertido essa sexualidade na mente das crianças. Então, vamos levar em consideração todos esses questionamentos, vamos refletir e meditar, porque muitos pais, eles deixam os filhos serem educados pela mídia, pela televisão, para não terem trabalho. É uma realidade isso, muito comum. Os pais entregam os filhos à TV, aos celulares, e no futuro isso vai refletir na família, vai refletir nos filhos. E não vai ser mais possível voltar atrás e retirar tudo o que aquela criança recebeu do mundo. O pensamento vai estar formado. Amém? Em Provérbios 22:6, nos diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará. Então, é função do pai e da mãe educar os filhos e não deixar os filhos aí na responsabilidade da mídia. Está repassando a responsabilidade para ficar cômodo, para não ser incomodado, para não ter trabalho com a criança. Vão colher frutos amargos com relação a isso. Porque em Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos ela não se desviará dele. Lá em Provérbios 13:24 também diz: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então vamos discipliná-los, não vamos deixar o mundo disciplinar os nossos filhos. Levando em consideração esses questionamentos, vamos fazer uma autoanálise no decorrer. Eu vou falando, os irmãos vão meditando, vão abrindo o coração, porque o intuito é que os irmãos venham abrir os olhos para retirar, para abdicar, para renunciar a esse costume que foi colocado nas nossas famílias. Foi um costume que foi colocado. Na Bíblia não ensina nada disso. Pelo contrário, a Bíblia nos manda santificar.
o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23, esperando a volta do Senhor. Amém? Irmãos, tudo isso é só malefício espiritual e físico também, porque se tem doença no corpo, é um reflexo do que tem no espírito da pessoa, porque várias passagens da Bíblia nos mostram, nos alerta que o pecado, ele causa doença em nós. Então, quanto mais a gente recebe ou comete o mal, amém? Comete o pecado, a gente está adoecendo, tanto físico como espiritualmente. Muitas passagens estão claras na Bíblia a respeito disso aí. Em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 7 ao 8, diz assim: Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então, medite no que eu estou dizendo. Não seja sábio aos seus próprios olhos, por ser um costume que foi introduzido nas vidas, nas famílias. Não acho que seja correto, porque a Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia nos ensina a santificar. Não, naquela época não tinha tecnologia, realmente não tinha, mas agora tem. E tudo isso é influência do mal. A Bíblia nos fala lá em Daniel, mas na frente nós vamos citar, amém? Então, se você quer ter saúde na sua vida, nos seus ossos, no seu corpo, quer ter vigor, então evite o mal, seja sábio. Amém? Tenha temor ao Senhor, fuja do mal. Lá em Êxodo 15, 26, diz assim: Se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem aos seus decretos e estatutos, não trarei sobre vós, nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então, o Senhor alerta em Êxodos 15, 26, que se as pessoas forem obedientes, elas não vão adoecer, não vão receber pragas, não vão ser penalizadas, porque as pessoas são penalizadas porque elas cometem o pecado. Amém? Em Êxodos 23, 25 também nos alerta e diz, servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o vosso pão, a vossa água e tirarei do meio de vós as enfermidades. Olha só, o Senhor nos alerta que se nós formos fiéis a ele, se nós servirmos a ele, ele irá nos abençoar o nosso alimento, ele vai dar providência, não vai faltar nada, e ainda tirará do meio de nós as enfermidades. Aleluia, porque ele é que nos cura. Então, para que ele possa trabalhar, executar na minha vida, eu preciso estar perto do Senhor. E se eu estiver trocando o Senhor pelas coisas do mundo, pela televisão, que traz o mundo para dentro da minha casa, da minha vida? Eu vou estar longe de Deus, não vou estar perto, então Ele não vai poder operar na minha vida. Amém? Glória a Deus. Pois bem, irmãos, como nós já falamos das crianças, nós sabemos que pais zelosos, eles sempre buscam, né, preservar, proteger os filhos, mas eles se contradizem quando eles fazem o quê? Eles entregam os seus filhos ao cuidado da televisão, da mídia, amém? É isso mesmo, nós fechamos as portas da nossa casa, nós colocamos grades nas portas para o mal não entrar, né? Nós elevamos os nossos muros, nós orientamos também os nossos filhos contra as más companhias que corrompem os bons costumes, que está escrito lá em 1 Coríntios 15, 33, né? Então, nós orientamos eles. Todavia, nós os deixamos a sós, né, com o próprio inimigo e dentro da nossa própria casa. Então, que é a televisão, que é a tecnologia, é o celular, né, o tablet, né, que a gente pode até introduzir um pouco nesse estudo, mas é tema para estudo posterior, né, a tecnologia, porque na tecnologia da televisão, nós vemos que nós somos passivos. Estamos apenas de frente, recebendo, recebendo, recebendo. Já quando a gente fala das outras tecnologias, como celulares, tablets, né, computadores, a gente se torna ativo. A criança em si,
como nós estamos falando aqui dela, ela se torna ativo. Então, já pensou se passivo, recebendo apenas informação, ali já se formam opiniões, imagine se ela for participar daquilo ali, se ela tiver uma atividade ativa, como no caso de jogos, né, aplicativos de bate-papo também, né, e outros meios aí tecnológicos, como as redes sociais, que é um grande exemplo, né, para desviar, enfim. Então, tudo isso aí é maléfico, né? É um bombardeio na vida da criança de informações, uma confusão de costumes, né? Então, tudo isso vai trazer um impacto na formação da criança. E nós temos hoje vivenciado, né, muitos casos de violência, onde as crianças, elas são autoras e também são vítimas, né? Casos cruéis, como nós vimos nos últimos dias. Amém? Então, nós temos que abrir os olhos com relação a isso. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 9, está escrito assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se um pouco de fermento leveda toda a massa, aumenta, né? Faz aquele bolo enorme. Vamos imaginar um bombardeio, um monte de fermento no bolo. Vai explodir de tanto que vai crescer. Amém? Glória a Deus. E tudo isso vem através dos olhos, do que vem na televisão. Mateus 6, 22, 23, nós já citamos que é a porta de entrada, né? São os nossos olhos, a candeia do corpo. E Deus abomina, meus irmãos, tudo que faz uso da imagem para influenciar, porque a partir daí surgem os desejos da alma, que vai levar o ser humano ao pecado. Ele vai desejar através do que ele vê. 1 João, capítulo 2, versículo 16 e 17. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua cobiça também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Mateus 5:28 diz: mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério no coração. O que que se vê na televisão? Não são mulheres despidas, seminuas ou até mesmo nua? Qualquer homem que olhar, naturalmente ele vai olhar e ele vai olhar com os maus olhos, ele vai desejar sim, porque vai contemplar tudo aquilo ali. É natural da carne, o pecado. Por isso que temos que fugir dele. Amém? A gente vê aí que a mídia usa muito isso, a televisão usa muito da imagem, tudo é acompanhado de imagem. Crianças precoces, pervertidas, desobedientes, adultos violentos, né? Tudo isso nós já citamos nesse início de estudo. E os idosos desse século? Quem já observou que os idosos já não são como antigamente? Quem hoje vê uma vovó vestida com aqueles vestidinhos simples, um bordadinho, vestidos compridos, claro, né? Os famosos hobbies, né? E os vovôs que vestiu calça comprida e blusa com manga. Até parecem estar prontos para ir a algum lugar sempre, né? Bem arrumadinhos. Eu digo aos irmãos, eu nunca vi meus avós com as pernas descobertas, como nós hoje vemos os vovôs de bermuda e até bem moderninhas, as vovós de calça de cotton prontas para ir fazer os exercícios físicos, para ir para rumba, rumba. Eu acho que é este nome que dá, irmão. Enfim, tudo diferente do que era antigamente. Hoje andam todos na vaidade, procurando fazer exercícios físicos,
para manter o corpo em forma. Aleluias. Tudo muito diferente, meus irmãos. Escondendo os cabelos brancos, que a Bíblia manda honrar, como está escrito lá em Provérbios 16:31. Os cabelos brancos, eles são uma coroa de honra que é encontrado no caminho da justiça. Então, os cabelos brancos, eles são a coroa de honra, precisam ser honrados. E hoje, os vovôs, as vovós estão pintando os cabelos, cheios de vaidade, querem aparentar ser mais novos. E eu digo aos meus irmãos, isso também é abominável aos olhos do Senhor. Lá em Mateus 5:36 diz: nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornar um só cabelo branco ou preto. Ou seja, não agrada ao Senhor essas modificações que se fazem no corpo. Tudo isso é rebeldia, meus irmãos, porque Deus fez do agrado dele. Os cabelos vão ficar brancos com o passar do tempo, a pele vai modificar, sim, vamos envelhecer, é um processo natural. E as pessoas estão indo contrário a tudo isso que o Senhor criou, que o Senhor instituiu. Estão expressamente dizendo ao Senhor: eu não me agrado de envelhecer, eu não me agrado porque o meu cabelo ficou branco, eu vou pintar de preto, não me agrado porque o Senhor me fez loira, eu quero ficar morena, eu vou pintar meu cabelo de preto. Então, tudo isso também é abominável ao Senhor. Isso se chama rebeldia, rebeldia, porque não estão de acordo com o que o Senhor instituiu. E trazendo para a mídia, que é o tema de estudo, tudo isso é propagado pela televisão, né? Pelas mídias. As pessoas veem os outros fazendo e pensam: eu também posso, eu vou fazer. E tudo isso o maligno coloca nas mentes das pessoas para que elas possam se achar também no direito de fazer o que os outros fazem. Mas o que é mais abominável ainda, irmãos, é aqueles que conhecem a verdade, a palavra de Deus, e que querem fazer conforme o curso do mundo. Aqueles que estão lá fora, que ainda não conhecem Jesus como deveriam conhecer, que fiquem alertos também para conhecer mais de Deus, a vontade do Senhor, esses aí ainda estão a conhecer. Então, será cobrado conforme nós conhecemos. Quanto mais é dado, mais é cobrado, assim está escrito na palavra do Senhor. Então, dentro das igrejas, a vaidade está generalizada, entre aspas, esse generalizada no sentido de que é uma grande maioria. Ainda temos igrejas pequenas vivendo em santidade, buscando a santificação do corpo, alma e espírito, fugindo do que o mundo ensina, porque como o mundo jaz no maligno, tudo o que vem do mundo é contrário a Deus, contrário ao que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Tudo isso, ele é totalmente maligno, irmãos, porque a mídia traz a moda e as pessoas querem acompanhar a moda é má também. Glória a Deus. O curso natural do ser humano e de tudo que existe é, com o passar do tempo, ele envelhecer. Aleluia. Só no céu que nós não vamos envelhecer, vamos ser eternamente jovens, novos. Mas aqui foi instituído por Deus, sim, o nascer, crescer, envelhecer e morrer. Morrer para este mundo e nascer para o céu, para Cristo, para a eternidade com o nosso Criador. Mas para que nós estejamos lá, nós precisamos compreender todas essas coisas e colocar em prática. Entender o porquê que estamos passando aqui por este mundo, que é tema também de outro estudo. Amém? Ninguém, meus irmãos, pode mudar o correr de um rio. O rio nunca vai poder correr ao contrário do que foi instituído por Deus. As pessoas podem até mudar o curso do rio, abrir um braço no rio, mudar o curso da água, mas nunca vão fazer ela andar ao contrário. Então, o que foi instituído por Deus vai até o final, porque Ele assim instituiu, porque Ele é soberano. E tudo que fizermos contrário ao que Ele instituiu é rebeldia. Isso é insensibilidade à palavra de Deus. Glória a Jesus. Total insensibilidade. E entrando nesse tema de insensibilidade, que também é fruto já do que colhemos das nossas más influências a partir das informações da mídia, do que vem da televisão, que vem do mundo para dentro de nossas vidas,
glória a Deus, nós observamos também um tema muito importante que está relacionado às famílias. Observou que a palavra de Deus nos ensina que a família é uma só, no céu, e que as famílias daqui da terra, elas estão mais fechadas para si. Um exemplo, a dor de um não é a dor do outro. A dor de uma família que perdeu um ente não é a dor de outra família que não perdeu. O que a gente vê na mídia? Vê muita violência. Pessoas e mais pessoas morrendo, crianças, adultos, vítimas de grande violência. E essas pessoas que são vítimas, elas têm família. Então, as pessoas veem aquilo na televisão e não têm uma sensibilidade com relação àquilo ali. Ah, foi algo muito longe, não tem a ver com a minha família, eu não vou sofrer essa dor, não vou padecer. Então, nós presenciamos o desamor, o individualismo entre famílias. Glória a Deus. Nós vemos que as igrejas, muitas delas estão cheias de pessoas que estão com propósito de família, não estão com propósito de buscar Deus. Glória a Deus, cada um com o seu propósito pessoal, barganhando com o Senhor, buscando conseguir de Deus aquilo ali e não buscando a presença do Senhor. Isso também desagrada ao Senhor. Então, também é fruto da mídia, que tem ensinado a valorizar a família. Só que de uma forma diferente do que a palavra de Deus diz. A família individual é o que a mídia ensina a valorizar. Só que a palavra de Deus nos ensina da família completa, a família, porque nós temos um pai só, que é o Criador. Então, todos somos filhos, todos somos irmãos, e muitos não compreendem isso mais. Então, as famílias estão se fechando cada vez mais insensíveis, se unindo em propósitos para o mundo, mas não se unindo para um propósito em prol do Evangelho, para construir juntos um reino, que é o reino de Deus, e almejar estar um dia todos juntos diante do Criador, na eternidade. Os propósitos não são mais esses no coração das pessoas. Amém? Então, esse é um tema alarmante, onde as pessoas estão vivendo intensamente aqui, esquecendo de construir o seu lar no céu, a família do céu. Amém? Então, despertemos também para este tema. Amém? Porque, volto a repetir, a família, para Deus, é todos, todos. Uma sociedade, ela é justa e solidária quando todos respeitam uns aos outros e amam uns aos outros, e é mandamento de Deus. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, não é o que vemos hoje na realidade. Amamos sim os filhos, os que estão dentro daquele vínculo sanguíneo, mas os de fora nós não amamos. Vamos refletir e meditar sobre essa situação também, porque no céu todos seremos irmãos. É uma grande família com Deus. Então vamos plantar aqui para colher lá no céu. Vamos cultivar os nossos irmãos, não só aqueles que estão dentro do vínculo, mas também os outros. Nós vamos amar também e vamos cuidar de cada um deles. Glória a Deus. Gálatas 6, 7, 8 diz: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, ele também vai ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então vamos semear no Espírito o amor ao próximo. Vamos abrir o nosso coração e expandir o nosso amor ao próximo, que é o que Deus quer que façamos. Não vamos ficar num quadradinho fechado com um grupo de pessoas. Vamos expandir esse amor. Vamos ser fiéis uns aos outros, se unir no mesmo propósito, no grande propósito, que é alcançar a vida eterna, todos unidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, como ela no céu, buscando a eternidade com Cristo, porque o amor, o verdadeiro amor, ele vai além dessa vida. O amor verdadeiro que Deus quer que nós cultivemos é aquele que vai além desta vida, para que vivamos na eternidade.
E, irmão, se o irmão pensa o contrário do que a palavra nos diz, lá em Mateus 12:30 nos diz: quem não é comigo é contra mim, quem não comigo ajunta, espalha. É o que o Senhor está falando para ti neste estudo. Se discordas do que foi dito, então estás a espalhar o que o Senhor quer ajuntar. O Senhor quer juntar todos nós numa grande família. Amém? Então a mídia tem nos ensinado o contrário. Tem nos feito ter medo uns dos outros. Muitos nem querem sair de casa porque tem medo da violência que vê através da televisão, acha que estão protegidos dentro de casa, mas o diabo está ali, na frente deles, expandindo a guerra, expandindo o ódio, o terror dentro das próprias casas. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Glória a Deus. Então, irmão, creia nas palavras do Senhor, não seja incrédulo, porque o diabo trabalha com os incrédulos, ele tampa o entendimento, ele fecha os olhos, ele cega os olhos, ele tapa os ouvidos, para que as pessoas não compreendam e sejam curados pelo Senhor, sejam libertos, sejam salvos. Amém? Glórias a Deus. Hoje nós vivemos em uma sociedade vertical, que se manifesta contrária a todos os princípios bíblicos. Aleluia. Embora estejamos num país onde há um grande número de pessoas que são evangélicas, elas se dizem contrária ao que Deus diz porque não cumprem os mandamentos, porque fecham os olhos para essa compreensão, para o que Deus está mostrando. Então não sejais incrédulo, irmão. Compreenda a palavra de Deus, abra seus olhos enquanto ainda dá tempo. Então tudo que Deus criou é perfeito. E o homem ele tem inventado meios de mudar, de moldar, de adulterar, né? Porque quando a gente altera a forma, a gente tira a essência, a originalidade e, consequentemente, a gente vai desagradar o Criador. Nós estamos sendo rebeldes quando fazemos isso. Glória a Deus. Mas que isso? Se nós propagamos aquilo ali, além de fazermos para nós, nós propagamos aquilo ali, então isso é abominável aos olhos do Senhor. Isso é pura rebeldia. Então não se deixe enganar, irmão, porque seguindo a mídia, estão seguindo as coisas do mundo, né? Estão fazendo o que agradam a si mesmo, estão em desobediência. Glória a Deus. Claro que tudo isso é influência de Satanás, do inimigo das nossas almas, porque Satanás ele é inimigo das nossas almas. Como nós citamos em 2 Coríntios 4:4, ele cega o entendimento das pessoas. Ele faz você enxergar o que ele quer que você enxergue através da mídia. Por isso que ele investe na tecnologia, porque ele afasta o homem da salvação. O homem vai estar com os olhos voltados para que o diabo quer que ele olhe. E aí o tempo vai passando e a pessoa vai tirando a visão do reino de Deus. A vida vai passando e vai passando por ele também a chance de salvação e vida eterna. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4:4, como já citamos, nos fala que Satanás ele cega o entendimento dos homens. Aleluia, glória a Deus. 1 João 3:8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo desde o princípio peca. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, com esse versículo, nós vamos finalizar essa primeira parte do estudo, irmãos, porque, como eu falei no princípio, seria um breve estudo, mas o Senhor tem nos direcionado a algo bem maior, porque o assunto é bem mais abrangente, amém? Então, vamos ter uma segunda parte desse estudo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos os irmãos. Amém? Glórias a Deus.